Ok, eu sei que vocês sentiram falta dos meus vídeos durante os últimos 2 meses. Então, hoje eu me encontro muito feliz de poder anunciar minha volta com nova produção de vídeos informativos de altíssima qualidade. Como tópico, irei comentar o anime de Re:Zero, o qual recentemente terminou sua segunda temporada. No escopo desse vídeo, pretendo majoritariamente elaborar uma interpretação do conflito principal dessa temporada, o relacionando ao personagem do Natsuki Subaru. Essa perspectiva é útil, pois quase todos os maiores fenômenos e aspectos da narrativa partem de defeitos pessoais do personagem. Agora, eu fortemente acredito que Re:Zero foca no conceito evocado por seu título. É possível encontrar durante todo o trabalho certa natureza conflitiva de recomeços, assim como estudos sobre as possibilidades e consequências do recomeçar. Simplificando, Re:Zero é um anime sobre recomeçar do zero. O exemplo mais claro desse tema se encontra na própria estrutura narrativa, que é escrita com o intuito de bem diretamente explorar esse ponto. Return by Death representa a materialização da possibilidade de sempre recomeçar, permitindo ao Subaru um controle quase sem precedentes sobre os eventos. Essa é uma história onde o protagonista pode a qualquer momento resetar a narrativa, figurativamente voltando tudo ao zero, começo. Essa questão da possibilidade de recomeçar é diretamente mencionada no famoso discurso do episódio 18 da primeira temporada. Nesse episódio, encontramos Subaru enfrentando um completo colapso mental, seu pior momento em toda a obra. Em resposta a essas circunstâncias, Rain relata precisamente o ponto principal da história. Seres humanos podem sempre começar do zero, mas não são unicamente definidos por um passado triste, fracassos ou pelo fato que eles se odeiam. Ou seja, esse momento torna literal que essa é uma narrativa sobre pessoas recomeçando do zero. Todos desejam criar um novo futuro, onde podem encontrar a felicidade. Contudo, não é particularmente difícil encontrar uma dissonância entre aquilo que eu falo e tudo o que ocorre durante a segunda temporada de Re:Zero. Essa temporada pode ser descrita precisamente como fracassos repetidos do Subaru em criar qualquer futuro ou recomeço. E o anime tem um propósito com essa dissonância, pois a mera intenção de recomeçar claramente não é o bastante. Assim, essa temporada apresenta um fundamental estudo das dificuldades e ambiguidades em todo o processo. Por isso, minha análise busca explorar os erros e falhas na perspectiva do principal. O primeiro problema presente em qualquer tentativa de recomeçar do zero é evidente a partir da própria premissa. É quase inerente à concepção de alguém como ser humano, um passado composto por uma série de memórias, histórias, eventos importantes de sua vida. Logo, em certo sentido, é contraditória essa ideia de recomeçar do zero, já que ninguém é simplesmente capaz de resetar ou esquecer toda a complexidade de experiências que compõem uma vida. Subaru é um grande exemplo disso, pois tem uma relação extremamente conflitiva com sua antiga vida. As memórias do personagem são preenchidas por amargura, arrependimentos. Subaru demonstra claros sinais de pavor, ansiedade, um medo intenso sempre nos momentos em que volta às suas memórias, quando revê a pessoa que ele já foi. Esse é um ponto importante do anime. Re:Zero de forma recorrente critica a forma como os personagens se limitam e definem unicamente baseados em suas memórias. Diversos personagens compartilham uma obsessão por experiências antigas, e mais especificamente pelas pessoas que tais costumavam ser. Essa consciência que diversas figuras têm do passado é um enorme obstáculo para se superar na criação de um futuro. Eu estou tentando descrever a específica dinâmica de indivíduos tão presos e perdidos em suas memórias, responsabilidades e fracassos antigos que tais perdem a noção da possibilidade de escolha e mudança. Agora, se você passa a enxergar o passado a partir de uma determinada perspectiva, a natureza de eventos e memórias muda dramaticamente. Subaru, em enorme medida, acredita que o passado representa a absoluta verdade sobre quem ele é, não um conjunto de circunstâncias e eventos os quais ele passou na vida. Fracassos, decepções e dificuldades não são meras contingências, o resultado de circunstâncias e escolhas específicas.
Não, tais situações são o Subaru. Ele é o fracasso e está destinado a decepcionar e desapontar todo mundo por sua própria existência. Essa prática consiste em limitar seu eu e possibilidades a uma memória, estado emocional ou experiências, as quais teoricamente expressam tudo. O anime faz desse questionamento o literal conflito no episódio 3 da segunda temporada. Nele, Subaru enfrenta uma versão de si antiga de antes dele ingressar no mundo de fantasia. Nessa realidade, o personagem precisa superar sua imagem de eu, assim como as memórias, as quais foram sua fonte de terror por muito tempo. Discutivelmente, o episódio tem seu clímax, quando o personagem de forma consciente percebe a conclusão que ele alcançou no âmbito da primeira temporada. Subaru está em um ponto em sua vida que o permite enxergar, compreender exatamente como ele já mudou e não é mais o mesmo. Agora, Subaru é uma pessoa capaz de admitir e reconhecer que ama e quer um relacionamento mais próximo a Emilia. Ademais, ele se tornou alguém verdadeiramente capaz de ser amado pela Rain. Desses simples fatos, Subaru reconhece diversas realidades e futuros, os quais seriam simplesmente impossíveis, coisas inalcançáveis para seu eu do passado. Logo, tais projeções e imagens perdem seu poder sobre ele, assim como a capacidade de defini-lo ou limitá-lo. Basicamente, o personagem não pode voltar ao papel que enxergava, o do fracassado. Aquele que não se importa nem deseja absolutamente nada para a sua vida. Pois ele encontra no presente pessoas que o amam, num enorme desejo de se aproximar delas, obter intimidade, relações. Portanto, Subaru está preso em um compromisso de tentar fazer seu melhor. Pausa aleatória, pois vou falar dos pais do Subaru. Meu Deus, esses dois são simplesmente perfeitos! Nunca conhecia figuras tão maravilhosas quanto eles. Pessoas capazes de mostrar gentileza de formas tão sensíveis. Esses dois levantam uma variedade indescritível de emoções em mim, por meio de suas interações e diálogos. É principalmente graças a Natsuki, Kenshi e Naoki que o episódio 4 da segunda temporada de Re:Zero é uma jornada sem precedentes, contendo mais emoção e conteúdo que animes inteiros. De volta à análise, agora vou começar o tópico do segundo problema, grande questão que o Subaru enfrenta em suas tentativas de recomeçar do zero. Pelo menos para mim, essa é a pergunta dramática principal da história. Subaru se odeia. Essa é uma característica dele que a história deixa absurdamente clara. Re:Zero acumula diversas narrativas de pessoas desesperadamente lutando contra o ódio interno. Certeza que a própria existência não vale a pena. Por sinal, não estou falando apenas do Subaru aqui. Emilia vive sob a sombra de um desastre, calamidades causadas por uma pessoa e passado que ela nunca conheceu. A mera imagem, aparência e existência dela causa repulsa e ódio em um enorme número de pessoas. Unicamente por existir, Emilia pode causar violentas represálias e agressões contra as pessoas que se relacionam com ela. Sim, a aparente gentileza e altruísmo da personagem são medidas para compensar enormes quantidades de autodesprezo. É difícil nomear o estado atual de Beatrice como vida. Ela apenas sobrevive eternamente esperando por uma pessoa que nunca existiu. Seus longos anos são enxergados como uma enorme prisão de eterna perda de tempo. O que Beatrice chama de esperança é que alguém apareça para encerrar sua existência. Rain apresenta sentimentos de inferioridade e vive tentando compensar sua culpa pelo grande mal que imagina ter causado a sua irmã. Basicamente, o que todas essas personagens compartilham é o sentimento que elas são o problema. Algo de fundamentalmente errado comigo, o que leva tudo a dar errado. Logo, elas de forma constante admitem pouco ou nenhum valor quanto à própria vida. Subaru também compartilha essa característica, não exatamente compreendendo o real valor ou importância do ato de viver. A atitude dele ao aceitar utilizar Return by Death é em certa medida interpretada como heroísmo, quando de fato ela é demonstrativa de uma tendência autodestrutiva.
Nós temos o personagem literalmente aceitando, escolhendo passar por dor, torturas, péssimas circunstâncias, unicamente para ganhar uma fucking vantagem tática ou informação útil para o futuro. O anime elabora um claro paralelo entre o personagem e a ideia do herói trágico, tendo de suportar a dor e muitos dos problemas do mundo. Mas existe uma diferença. Subaru não é um herói trágico por questão de circunstâncias, ou por ser forçado a isso. Na verdade, ele está fazendo tudo por escolha e por precisamente entender que esse deve ser seu papel. Por sinal, a ideia aqui é punir e criticar o Subaru por tais crenças. As figuras dos de fato antagonistas dessa temporada, Ekidona e Roswaal, se aproveitam exatamente disso. O básico da situação é que ambos os antagonistas, Ekidona e Roswaal, manipulam eventos de forma a retirar as possibilidades de escolha e iniciativa por parte do Subaru. Ekidona deseja prender o personagem em um acordo, que em teoria só traria benefícios a ele. Por meio desse contrato, Subaru ganharia uma garantia que, independentemente das situações e conflitos que viesse a encontrar no futuro, Ekidona sempre o guiaria para o cenário desejado, no fim. Logo, ele teria à sua disposição todo o conhecimento e ilimitada sabedoria da bruxa da ganância. Agora, existem diversos poréns nesse acordo que parece bom demais para ser verdade. Ekidona, com esse contrato, deseja muito mais que se tornar uma guia. Tal pacto representa uma completa união de corpo e alma entre ambos os personagens. Eles passariam a compartilhar todas as experiências, momentos, e isso é um pouco perturbador. Mas o verdadeiro problema nessa situação se encontra em seus específicos significados. Nesse processo, Ekidona ganharia um nível sem precedentes de poder sobre a vida do protagonista, que se manifestaria em uma possibilidade de interferir e manipular todas as escolhas do personagem. Contudo, Ekidona assumidamente diz não ter qualquer compromisso ou particular preocupação com Subaru, ou com o que pode acontecer com ele. Ela usaria Return by Death de modo a conhecer o mundo, satisfazer sua ganância, obtendo acesso a um infinito número de possibilidades. Esse pacto é a morte, a decisão de aceitar sofrimento, dor, absolutamente qualquer coisa em um caminho onde você tira a mão da direção, desiste do controle. A única garantia que Ekidona oferece é: eu prometo, em algum momento eu alcançarei o final que você deseja, onde as pessoas que você ama, elas estão felizes. Em teoria, isso é o que o Subaru deseja, a segurança de ser o único que precisa sofrer. Este é basicamente um teste para ver se Subaru realmente acredita que sua vida não importa, se ele não teria qualquer problema em sofrer, conhecer dor, ansiedades, unicamente pensando no bem dos outros. Se tudo necessariamente vai acabar bem na realidade, linha do tempo dos demais personagens, será que minhas seguidas passagens pelo inferno, elas importam? Agora, essa deveria ser uma escolha fácil. Partindo da perspectiva de uma existência sem valor, não há nada de muito precioso a perder. Ademais, essa é uma chance de Subaru se fazer útil para as pessoas que ama, em meio a um cenário que ele considera inescapável. É claro que o personagem não segue esse caminho fácil, mas Subaru precisou de uma resposta nova para superar a armadilha de Ekidona. Essa resposta significa reformular completamente sua imagem e autoconceito. Notem que eu não descrevo uma conclusão definitiva, mas apenas algumas novas percepções e perspectivas do personagem. Essa é uma jornada de autoaceitação extremamente problemática e difícil. A grande realização do Subaru na temporada consiste em perceber que as pessoas ligam para o estado de felicidade dele. É sério, é isso mesmo. Subaru sempre fala: eu faço tudo pela Emilia. No entanto, ele não exatamente reconhece que a felicidade daqueles mais próximos também depende do fato que ele esteja bem. A primeira coisa que Subaru precisa reconhecer é seu lugar em um futuro, onde as pessoas que ele ama estão felizes. A questão toda é que nosso protagonista é um enorme hipócrita. Ele deseja intimidade, amor, amizades e a felicidade dos outros, mas ele dificilmente encara os sentimentos do resto do elenco. Demais personagens estão constantemente expressando como se importam com Subaru e o quanto desejam vê-lo bem.
Eles estão preocupados e querem ajudá-lo. Nós temos um fucking dragão de carruagem se sacrificando pelo personagem e deixando claro que o ama. Mas Subaru não pode enfrentar tais coisas, já que ele se acha inegavelmente horrível. Assim, no final da temporada, Subaru ganha uma nova consciência e percepção quanto às pessoas à sua volta. Isso é, ele reconhece o óbvio. Seu auto-sacrifício machuca precisamente as pessoas que ele deseja salvar. Absolutamente ninguém estaria contente com o caminho lotado de aflição e ansiedade que o personagem escolheria. Logo, apesar de Subaru não ter alcançado a certeza sobre por que ele precisa se importar, buscar sua felicidade, ele é forçado a levar seu bem-estar a sério. Essa conclusão pode ser expressa em termos de um egoísmo bizarro, que é voltado exatamente para os outros. Então, em termos de atitudes, o grande ponto que Subaru precisa corrigir é seu uso de Return by Death, no sentido de não abusar de sua possibilidade de morrer, sofrer ou passar por situações infernais apenas para ganhar certo conhecimento ou vantagem. O que é basicamente o método pelo qual Subaru resolvia muitos dos seus problemas anteriormente. Logo, seu compromisso é de tentar sobreviver e também buscar o melhor para si no final da temporada. Em conclusão, nos últimos parágrafos eu tentei estabelecer como a autodepreciação do Subaru é o grande fator impedindo seu crescimento. Se a temática de ReZero é sobre recomeçar do zero, o tipo de recomeço que o anime defende é fundamentalmente diferente do praticado pelo personagem. Ele significa começar tudo do zero, não deixando o passado, suas noções e memórias ditarem seu futuro e ações. Mas também é um recomeço onde a pessoa se importa, liga para a sua jornada, firmemente escolhe e busca sua felicidade. Aqui eu vou ter que admitir que infelizmente esse vídeo meio que ele já está grande demais, por isso eu vou separar essa análise em duas partes. Acreditem em mim, eu prometo uma continuação dessa análise de ReZero para a semana que vem.